O tema de hoje é caminhando para o nosso crescimento espiritual. Peço para os irmãos abrirem as suas Bíblias em Efésios capítulo 4, a partir do versículo 12. Texto bem conhecido. Efésios capítulo 4. Nós vamos ler apenas o versículo 12 e o versículo 13. Querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Deus poderoso, Deus verdadeiro e santo, nós pedimos que o Senhor venha nos fazer presente nesse momento, Senhor, através da Tua palavra, Senhor. Ministre assim através do Teu servo que está aqui na frente, Senhor, e que passe, Senhor, para os nossos irmãos a palavra que o Senhor quer que os nossos irmãos ouçam, e que essa palavra venha trazer mudança, trazer reflexão para mim e para todos que ouvirem essa mensagem. Em nome de Jesus que eu agradeço. Amém. Amém. Amadurecimento vai ser uma das palavras que nós vamos falar hoje. A palavra maduro no meio cristão vai ser o quê? Cheio, completo. É uma pessoa madura. É a pessoa que já atingiu aquele topo, a parte principal lá em cima. Ele alcançou o objetivo que ele queria. Então ele é uma pessoa madura. Então o cristão ele tem as melhores experiências com Deus. Ele tem a capacidade de discernir o certo e o errado. Então, aquele irmão, ele já alcançou a maturidade cristã. Então, isso significa amadurecimento, mas isso vem durante os anos, o decorrer dos anos. Isso não vem de uma hora para outra. O amadurecimento, se você olhar para uma fruta no pé, ou se está lá na sua fruteira, ela não... Raramente algumas já estão verdes e já vão amadurecendo já de imediatamente. Na vida cristã é a mesma coisa. Você não vai ser amadurecido de uma hora para outra. Tem um processo. Tudo tem um processo, principalmente na vida cristã. Quando Jesus nos salvou da vida de pecado, Ele deu para cada um de nós um propósito no seu reino. Assim como a palavra diz, uns são a mão, outros são o pé, uns são os dedos, cada um é um corpo. Então cada um no reino do Senhor tem um dever específico a ser feito. Cada um tem que procurar o seu dom e saber para que você está no reino e saber por que eu estou aqui no reino. Então você tem que saber qual que é seu dom no reino de Deus. O capítulo 4 de Efésios, ele fala da unidade da fé. Então ele trata exclusivamente disso e fala sobre o quê? Que o amadurecimento ele produz o quê? Paciência. Ele produz esperança e também produz o quê? O aperfeiçoamento dos dons. O capítulo 4 ele vai falar a respeito disso, tudinho. Vamos olhar, Júlio, coloca pra gente Filipenses 3, capítulo 3, para nós entendermos também o que o apóstolo Paulo está falando a respeito, para nós entendermos aqui o nosso crescimento espiritual, e nós estamos amadurecendo aos poucos, provando para Deus o nosso trabalho, e aos poucos vamos crescendo nessa unidade de fé. Versículo 12 até o versículo 18. Olha o que o apóstolo Paulo fala. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição. O amadurecimento. Lembra-se do que a gente começou. Mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Jesus Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo haver alcançado. Então ele está lá no caminho. Ele está chegando naquele alvo que ele precisa chegar. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento, e se porventura pensais
Do outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. Estamos trabalhando ali com o nosso alvo. O nosso alvo é Jesus Cristo. Então nós estamos trabalhando aos poucos para nós alcançarmos esse alvo, que é Jesus Cristo, é a salvação, é o amadurecimento completo. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muito andam entre nós, dos quais repetidas vezes vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Então, alguns estão amadurecendo conforme tem que ser. Alguns estão persistindo na cruz de Cristo. Mas alguns estão andando, mas são inimigos da cruz. Eles não estão amadurecendo. Eles estão parando no caminho. O apóstolo Paulo ele mostra o quê? Que é impossível alcançar o alvo divino se nós não estivermos apontando para quem? Para Jesus Cristo. Se nós não temos esse alvo fixo na nossa mente, de nada vai adiantar nós ficarmos correndo atrás do nosso alvo. Se o nosso alvo não é Jesus Cristo, então o alvo não serve. Então o nosso amadurecimento não vai chegar corretamente. A distância estabelecida por Deus entre nós e Ele é muito maior. Mas a distância para nós alcançarmos o nosso próximo passo, que é o nosso amadurecimento, é mais rápido. Entre eu e Jesus Cristo, nós temos uma distância muito grande para nós alcançarmos. Eu aceitei Jesus Cristo hoje e já quero ver Ele? Não. Tem um processo. Tem um processo de santificação. Para nós chegarmos até Ele, existe um processo. Nós não conseguimos chegar a Ele de uma vez. Então o próximo passo que eu der na minha vida cristã é mais perto, é mais próximo. Então eu prossigo mais o meu próximo passo. Para alcançarmos o que Deus estabeleceu na minha vida, é conquistado um passo de cada vez, que é o que o versículo 13 de Efésios 4, ele fala, que é aos poucos, é a unidade da fé, chegamos devagar, prossigamos devagar na nossa maturidade. Alcançamos a nossa maturidade cristã quando estabelecemos isso como prioridade na nossa vida. Aí nós temos que pôr para pensar hoje, será que isso é nosso alvo? Nós estamos colocando isso como prioridade na nossa vida? O alvo é Cristo ou não é Cristo? Nós estamos aqui apenas por mera ocasião, nós somos salvos por Cristo, nós vamos continuar do jeito que estamos e nós não vamos mudar. Qual que é o seu alvo? Existem duas pessoas no mundo espiritual. Existe o vadio e tem o peregrino. São duas pessoas totalmente diferentes que caminham na vida espiritual e você tem que identificar qual dos dois que você está sendo encaixado aí. O peregrino ele tem o que? Ele tem um alvo. Ele sai de uma cidade, ele vai para uma outra cidade, ele tem um alvo definido. E o vadio? O vadio ele vai de um lado para outro, ele não tem função nenhuma. Ele vai de um lado, vai do outro, ele não tem função, ele vai para onde ele quer. Ele é dono da própria vida dele. O peregrino ele sabe para onde ele vai, ou ele tem um alvo a seguir. Então, o vadio ele está ali totalmente sem rumo, ele não sabe. Então, nós temos que decidir que lado que nós estamos. Nós somos o peregrino espiritual ou nós somos os vadios espirituais? Será que nós estamos viajando para qualquer canto, qualquer vento está levando a gente? Ou nós estamos com um alvo que é Jesus Cristo nas nossas vidas? Nós temos que pensar muito nisso. Temos que pensar também que tem alguns irmãos que estão há anos perseguindo seu alvo, mas eles não crescem espiritualmente. Então eles não são maduros espiritualmente, eles não crescem espiritualmente, eles estão inertes, eles estão parados. Eu coloquei um exemplo aqui para nós entendermos. Quando nós colocamos a Cecília no cavalinho de plástico ou de madeira, ele tem movimento, mas ele vai para algum lugar? Não, ele só tem um movimento de cavalo, mas você não consegue sair do mesmo lugar. Ele há movimento, você não sai do lugar. Somos ativos na igreja. Muitas das vezes nós pregamos, nós louvamos, nós somos ativos na obra do Senhor, mas não tem progresso.
Você mesmo não vê o seu progresso ali na sua vida, você não sente você indo para frente, você parou. Você mesmo tem que se policiar e perceber se você está indo ou se você está fazendo o quê? Voltando. Coloquei aqui o exemplo de Josué, capítulo 10, versículo 12, que fala sobre o sol e a lua quando parou. E a vida cristã de alguns irmãos está do mesmo jeito. O sol parou para aqueles irmãos. Ele simplesmente parou. Ele não vai para frente, ele não vai para trás. Só que também pode acontecer o inverso. Nós pensamos que para frente todo mundo consegue ir, mas é mais difícil você seguir a Jesus Cristo e você seguir em frente. Só que um versículo que o Valdir sempre comenta, que é de 2 Reis 20, versículo 10, que é do rei Ezequias, né, que vira para o lado e chora, e o profeta volta e fala que vai dar alguns anos de vida para ele. Não, essa é da sombra, né? Coloca pra gente lá, eu acabei invertendo. 2 Reis 20, 10 pra gente, por favor. Júlio, por favor. Então disse Ezequias: é fácil que a sombra adiante 10 graus, tal, porém, não aconteça antes e retroceda 10 graus. Então eu usei esse exemplo, que é possível a fé do irmão retroceder. É difícil ir para frente, mas se você parar de orar, se você parar de buscar a Deus, se você parar de congregar, você parar com a sua vida cristã, a sua vida volta. Ela retrocede, igual o relógio de Acácio. Então ele vai retroceder. Então nós temos que prestar atenção como que está o nosso crescimento. Será que o crescimento está tendo um bom crescimento? Nós temos bom fruto? Estamos indo para frente ou estamos parados? Ou estamos retrocedendo? Temos que pensar nessa situação, porque é possível a nossa fé cristã ela retroceder. As perguntas que eu coloquei aqui para nós pensarmos durante a nossa semana estamos crescendo em Cristo? Estamos desenvolvendo espiritualmente? Como que está o seu conhecimento da palavra de Deus quando você começou anteriormente e hoje? Como que está a sua leitura bíblica? Como que está a sua oração? Você está melhor hoje ou você está melhor antes? Ou você está correndo atrás para você ter correr atrás do prejuízo e você saber o que está acontecendo? Você está assumindo mais responsabilidades na família de Cristo? Como que está o seu amor? Que é lá o mandamento principal que Jesus deixou para nós, que é amarmos uns aos outros. Como que está o amor de Cristo com os seus irmãos? Você está tendo esse amor? Você está crescendo espiritualmente? Nós temos que pensar nisso também. Colocamos a nossa vida em xeque hoje. Nós colocamos aqui, colocando esses pontos principais. Já vimos que a nossa maturidade espiritual, nosso amadurecimento, nosso crescimento espiritual, ele é o quê? Ele é gradativo. Então começamos a andar, começamos a sempre ser um passo de cada vez. Nós não começamos criança e não vamos ser adultos de uma vez só. Nós temos que ir gradativamente. Na vida cristã é do mesmo jeito. Esses passos nos ajudam a avançar e Deus nos oferece oportunidades nas suas veredas e também Ele nos avalia. Não é isso que Ele fez lá na igreja de Apocalipse? Ele começou a avaliar uma por uma. Conheça as tuas obras, eu conheço as tuas obras. Então Ele vai avaliar o grupo e vai avaliar o individual também. Então precisamos nos avaliar também. Não começamos a vida cristã automaticamente já indo maduro, que nem eu falei no início. Tudo é um passo. Não conseguimos ser uma árvore de Natal em que em 1 hora estamos iluminados e tudo pronto. Vamos montar, vamos deixar tudo certinho, nós já estamos prontos. Não é assim que funciona no reino de Deus. Tudo é no passo a passo. Coloca pra gente, Júnior, Marcos, capítulo 4, versículo 28. Para nós entendemos que o crescimento espiritual da vida cristã, ela é progressiva, ela tem uma etapa. 4:28.
a terra por si só mesma frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga e por fim o grão cheio de espiga. A vida cristã é como se fosse uma plantação de milho. Ela vai começar primeiro nessas etapas, para depois colher o fruto. Se você depois ler um pouquinho no versículo 29, está falando que o ceifador vem lá e leva embora e corta. Por quê? Porque o fruto já está pronto. Então ele tem o fruto já formado. O amadurecimento está aí. O crescimento espiritual começa onde? Nas nossas atitudes de lermos a palavra de Deus, obedecer a palavra, vencer o inimigo. Se pularmos essas etapas de crescimento, nós temos problemas. Então nós temos que aprender a obedecer as nossas etapas. Em 1 Coríntios 3:2 ele fala o quê? Do crescimento espiritual passa o quê? Pela parte líquida. Eu não posso dar para aquele irmão que é um pouco mais novo na fé um alimento mais sólido, um alimento que vai causar um desconforto para ele. Então eu tenho que começar com ele uma coisa mais líquida, uma coisa mais um aprofundamento melhor da palavra. Ele vai começar a orar, a ler a Bíblia. Então ele tem um início um pouco mais leve. Se nós vamos olhar lá em 1 Coríntios, o Paulo está aqui advertindo os irmãos porque estava tendo o quê? Dissensões entre os irmãos. E o apóstolo Paulo entende ali como que crianças na fé. Eles tinham a palavra de Deus, mas só que eles não eram capacitados a ter a palavra sólida ainda na vida deles. Então Paulo acaba tendo uma dissensões com aqueles irmãos na igreja. Então eles estão passando o quê? Pela infância. Eles são crianças na fé. É isso que o apóstolo Paulo ele acaba dizendo. Agora nós vamos avaliar assim: será que nós somos crianças na fé ou não? Será que nós estamos ainda na criancice? Ou nós já estamos no caminho do amadurecimento espiritual, no crescimento espiritual? Porque na adolescência nós somos o quê? Imaturos, intransigentes, nós falamos muito, nós queremos saber de tudo, e é uma época de descobertas. E quando nós somos adolescentes na fé, nós somos crianças, nós estamos aproveitando e já comendo uma coisa líquida e já estamos indo para uma coisa mais ou menos sólida. Então, só que o nosso sentimento, o nosso trabalhar dentro da gente ainda é um sistema de adolescente ainda. Nós somos intransigentes, nós temos uma conversa rápida. Se você for conversar com um adolescente, ele fala com você, ele dialoga rápido, ele entende rápido. Só que ainda está faltando palavra ainda nessa pessoa. Ainda está faltando o quê? Vida devocional. As orações têm progresso, têm maturidade ainda? Ainda não. Então nós temos que perceber se nós estamos ainda crianças, que não podemos, ou estamos adolescentes. Será que nós ainda estamos parados ainda na adolescência da fé? Será que nós ainda estamos tendo que voltar e tomar o líquido em vez da palavra sólida que já está sendo ministrada para o adolescente? Eu coloquei o quê? O adolescente ele anda, fala corretamente, com inteligência. Ou você está sendo carregado pelos outros, que tem alguns adolescentes que são lentos. Você precisa empurrar ele para ele conseguir alguma coisa. Agora tem a geração neném, né? Que você nem trabalha e nem estuda. Será que você na vida cristã você está sendo assim também? Os irmãos mais maduros têm que ficar empurrando você para você fazer as coisas do reino? Você tem que pensar nisso. Você tem que trabalhar para você sair dessa zona de conforto da adolescência e ir para a maturidade espiritual. Então, você tem que sair e começar a andar com as suas próprias pernas. Não é? O adolescente não faz isso? Eu sou dono da minha vida, eu vou correr atrás. Ele começa a ir andando com as suas próprias pernas. Então, ele vai tendo, mas só que dentro dele, do adolescente, ainda tem insegurança, ele é irresponsável, ele é instável, ele é intolerante. Atitudes de adolescentes atrapalham o nosso processo de crescimento. Nós temos que tirar tudo isso aí para que nós possamos ter a maturidade espiritual que nós precisamos. Não podemos deixar cair por armadilhas do diabo em nossas vidas e parar de crescer em Cristo. Então nós temos que sempre prosseguir. Não significa que algumas pessoas na Bíblia que são jovens não significam que pararam na adolescência. Eu coloquei alguns exemplos para que nós possamos ver
que tinha umas atitudes e características de grande valor que alguns adolescentes tinham na época do Antigo Testamento: submissão de Isaac, santidade de José, sensibilidade de Samuel, a piedade de Josias e a constância de Daniel. Todas essas pessoas eram adolescentes quando Deus chamou. E elas foram importantes na sua época. E eles eram adolescentes, mas eles tinham a sua maturidade espiritual muito bem definida. Então é isso que nós precisamos correr atrás também, da nossa maturidade espiritual. O exemplo que eu coloquei aqui de maturidade espiritual que nós conseguimos achar na Bíblia está em Gênesis 17, que é Abraão. Deus moldou o caráter de Abraão. Mesmo ele com 99 anos, ele conseguiu ter a maturidade espiritual. Ele, de pai exaltado, ele se tornou pai de multidões, produzindo o quê? Frutos dignos para Deus, melhor que glórias humanas. Então ele tem a maturidade espiritual que Deus alcançou. Daniel, no Daniel no capítulo 9 e capítulo 10, ele fala o quê? A idade avançada de Daniel não impediu que ele fizesse a vontade de Deus. Mesmo ele sabendo que a nação estava sofrendo, a nação era incrédula, ele, com a sua maturidade espiritual, ele correu atrás, e mesmo assim ele orava, ele buscava pela nação de Israel, e ele tinha maturidade espiritual, e mostrou o quê? Arrependido e ansioso em ver o avivamento do povo de Deus. Isso é exemplos de maturidade espiritual, que nós precisamos correr também atrás dessa maturidade espiritual. Temos o exemplo de João, que é mais conhecido como filho do trovão, impaciente. Tornou-se apóstolo e escreveu 3 cartas, mostrou o quê? Que Deus tinha transformado esse homem. Ele transformou aquele homem, aquele jovem, e transformou ele num homem capaz, calmo, cheio de amor, e usando o exemplo de João 13:34. Amai-vos uns aos outros, usando o mesmo exemplo que Jesus Cristo usava, que foi o que nós falamos lá um pouquinho mais anterior. Como é que está a nossa vida com os nossos irmãos em Cristo? Amai-vos uns aos outros. Será que nós estamos amando? Coloquei o exemplo de Pedro. No início, arrogante, imprudente, tudo puxava a faca. E depois, um pouquinho mais para frente, depois da instituição da igreja, ele era um homem humilde, ponderado e prudente. Então, isso é características de um homem que tem o crescimento e amadurecimento espiritual definido. Ele está pronto. Só para você ter ideia, Jesus chamou os seus discípulos, eles tinham menos de 16 anos, 15, 16 anos. Olha o trabalho que Cristo foi fazendo com cada um até chegar à idade que eles chegaram. Então não foi da noite para o dia, teve um progresso, teve um processo para esses irmãos chegarem aonde eles precisavam chegar. A nossa conclusão é que a graça de Deus é um poder transformador. Mesmo em idade avançada, é um processo que leva a vida inteira. Então percebe-se que não vai ser aqui, não vamos parar aqui. É um processo para a vida toda. Às vezes com 30, 40, 50 anos de evangelho, e Deus continua transformando, Deus continua moldando. Abraão tinha 99, quando Deus começou a chamar ele e transformou a vida dele para nunca mais ser a mesma. Nós ainda temos chance ainda de sermos transformados. Basta nós querermos sermos transformados e termos o nosso crescimento espiritual. Vamos voltar lá em Efésios, no Júnior, capítulo 4. No versículo 12. Qual o seu alvo? Vamos ler novamente. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do serviço, para edificação do corpo de Cristo. Aí a pergunta que eu deixo para nós essa semana é: qual o seu alvo? Como está o seu processo rumo ao amadurecimento espiritual? Você é menino? Você é adolescente? Ou você já está formado, maduro? Eu posso chegar e confrontar você, e você vai ter a mesma maturidade espiritual de mansidão para conseguir rebater? Será que a sua capacidade espiritual com Cristo está boa a ponto de você ser desafiado e você ser confrontado através da palavra de Deus e você conseguir refutar? Você tem que pensar nisso.
Por que precisamos estarmos aperfeiçoados, precisamos ter o conhecimento, precisamos ter a fé, precisamos ter a igualdade com nossos irmãos? Olha o que o versículo 14 fala. Para que não sejamos como meninos, agitados de um lado para outro, levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia que induz ao erro. Um crente maduro não vai por qualquer vento de doutrina, porque ele é um crente maduro. Agora, e a criança? E o adolescente? Ele vai. Porque ele veio lá, ele é intolerante, ele é intransigente, ele é rebelde. A criança não sabe. Se você pegar na mão de uma criança e você arrastar ela vai. E o maduro? Não, o maduro sabe. O maduro tem o pé no chão. Ele sabe para onde ele vai. Ele tem convicção. Ele tem a sua convicção formada. O crente maduro também tem que ser assim, para que não seja levado para qualquer vento de doutrina e engano de homem. Qualquer palavra não pode enganar esse irmão. A palavra verdadeira tem que ser o seu guia. E ele sabe, o cristão maduro, ele pode dizer e falar: não, aqui eu estou firmado, que é a palavra do Senhor Jesus. Por isso que o amadurecimento espiritual é necessário na vida do cristão. Então, para essa semana que nós passamos, que nós viemos olhar para nós mesmos e percebemos se nós somos ou criança, ou adolescente, ou uma pessoa madura, e onde nós precisamos nos avaliar, nos policiar, e nós precisamos melhorar a cada dia mais. Que Deus abençoe a nossa semana, que essa palavra venha ajudar, como ela me ajudou, ajudar os irmãos a perceber onde que está o nosso erro e saber qual é o nosso alvo, e se o alvo é Jesus Cristo. Deus abençoe. Amém.